Cristianismo não denominacional. O que é isso? Bem, o propósito desse estudo é infundir em cada leitor um desejo santo de ser apenas um cristão. Assim como Pedro, Tiago, João e Paulo também foram. Esses cristãos faziam parte da igreja em Jerusalém, como um todo. Nenhum outro alvo é digno dos esforços de um cristão, nem agradável a Deus. Estou convencido de que muitas pessoas querem agradar a Deus, preferem agradar a Ele e fazer qualquer outra coisa. De fato, gosto de crer que, de todo o coração, elas querem seguir o Senhor em tudo o que fazem. Portanto, se tais pessoas são cristãs denominacionais, é porque não sabem que o denominacionalismo desagrada a Deus. Esse estudo, então, foi escrito para atingir esses corações. E veja, não é bom esquecermos que todo o mundo religioso concorda que os primeiros cristãos eram cristãos não denominacionais, ok? Eram membros da igreja porque o Senhor os acrescentara a ela. Esses cristãos realizavam reuniões não denominacionais, como aquela descrita em Atos, capítulo 2, lembra? Encontravam-se para louvar e orar a Deus. Levavam pessoas não salvas a essas reuniões. Pregavam o Evangelho, salvavam pecadores, constituíam servos, cuidavam dos pobres, de fato, todo tipo de obra de uma igreja, sem afiliação com nenhuma denominação, até porque antes existiam algumas denominações já no judaísmo. Mas nós estamos falando sobre cristianismo. Sendo assim, eles poderiam se vincular a alguma denominação do próprio judaísmo, mas não. Ali nasceu a simples igreja que Cristo edificou. Pois bem, eles viviam simplesmente como cristãos e membros desse corpo de salvos, criado então pelo Senhor à medida que lhes acrescentava diariamente quem? Os salvos. Esse corpo de salvos foi chamado pelo Espírito Santo de a igreja que estava em Jerusalém. Simples e direto. Isso nós vamos encontrar onde? Atos capítulo 8, versículo 1. Abram. Diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra quem? A igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora vejam Atos capítulo 11, versículo 22. Diz assim: A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Simples, somente dizendo sobre a igreja, e não dando um nome para ela, um nome denominacional, alguma coisa nesse sentido. Bem, agora vejam, na lição anterior, examinando os registros divinos, vimos que Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos para guiá-los a toda a verdade. E onde é que fala isso? João capítulo 16, versículo 13. Vejam. Diz assim, então, em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, isso Jesus dizendo, falando com os discípulos, os apóstolos, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E vejam bem, ele, Jesus, ele ordenou que esperassem aonde? Em Jerusalém. Os apóstolos teriam que ficar em Jerusalém, até que fosse o quê? Revestidos do poder, revestidos de poder do céu. Bem, vimos esses discípulos, movidos pela fé, partirem para Jerusalém e esperarem pelo poder, porque foi a promessa dada a eles. Da mesma forma, vimos então o quê?
o Espírito Santo descer, entrar neles e dar início à sua obra, como prometido por Jesus. Então, como um professor não denominacional, através de um pregador não denominacional, Pedro, no caso, esse Espírito que veio de Deus ensinou o cristianismo não denominacional, fez cristãos não denominacionais e edificou uma igreja não denominacional. A igreja que estava em Jerusalém. Faz sentido? Com certeza não. Então, vamos recordar. Recordemos então também os pensamentos finais da lição anterior que nós já tivemos. Lição 4. Quem conduz as reuniões da igreja, como essa reunião de Atos, foi conduzida, prega as mesmas verdades ensinadas nessa reunião e convida os não salvos, a fazerem as mesmas coisas ordenadas aos não salvos presentes nessa reunião em Jerusalém. E está, portanto, conduzindo reuniões não denominacionais e ensinando um cristianismo não denominacional. Além disso, os que recebem tal ensino tornam-se cristãos não denominacionais, ok? Não existe outra maneira de se fazer cristianismo não denominacional senão repetindo essa mesma obra do Espírito Santo lá no primeiro século. Então, veja bem, é assim que acontece o cristianismo não denominacional. Aquele que segue fielmente o Espírito Santo da maneira como ele operou nesses cristãos em Jerusalém, nada mais é do que um cristão. Simplesmente cristão. Quando o Espírito Santo desceu com estrondo de um furacão em Jerusalém, como nós vemos isso em Atos mesmo, ele sobreveio a uma numerosa multidão, uma congregação de descrentes em Cristo, a mesma multidão que o crucificara 50 dias antes. Lembra? A primeira obra a ser realizada com essa congregação de pecadores, porque estavam reunidos ali com os apóstolos, crucificadores do Senhor da glória, era mostrar-lhes que, na verdade, então, eles haviam matado o Filho de Deus. Por isso, o professor santo, na pessoa de quem? De Pedro, começou a pregar Jesus, confirmando que ele era Senhor e Cristo, e fora exaltado à direita de Deus. Depois que, apresentando fatos irrefutáveis, Pedro, então, provou que Jesus era o Filho de Deus. E veja que ele desafiou os descrentes a estarem absolutamente certos de que aquele Jesus que eles crucificaram, Deus o fizera, então, Senhor e Cristo. Aonde vemos isso? Atos 2:36. Então diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, este testemunho irrefutável de Pedro, guiado pelo Espírito Santo, produziu convicção nos corações de quem? Dos ouvintes, dos judeus ouvintes, naquele momento. Com uma agonia aflitiva, imploraram por um alívio para o coração e a alma deles. Novamente, fazemos uma pausa para observar então a obra do Espírito Santo. O que realmente então foi feito e como foi feito? Vamos pensar. Com certeza, tudo o que vimos nessa reunião até aqui foi uma pregação poderosa. O pregador trabalhou arduamente para fundamentar em cada coração a grandiosa verdade de que Jesus era tudo o que ele alegava ser. Que eles, com mãos impuras, haviam assassinado Jesus e que Deus o ressuscitara
do túmulo e o exaltara à sua direita como Senhor e Cristo. Com uma argumentação, então, ampla e convincente, Pedro lançou essa verdade diretamente nos milhares de corações até que ardessem em aflição. Todo esse efeito foi provocado pela pregação de Jesus. Nenhum outro esforço foi empregado. Então, quando essas pessoas inicialmente se reuniram para ouvir esse sermão, acreditavam que o corpo de Cristo estava repousando então na terra, que todas as suas reivindicações eram falsas e que 50 dias atrás estavam certos em encravá-lo na cruz. Criam que haviam feito o serviço para Deus. Olha só, como esses corações sinceros foram transformados. Como ficaram então angustiados depois de ouvir Pedro falar. Creram então exatamente no oposto, a saber que todas as reivindicações de Jesus eram verdadeiras, que na verdade mataram o Cristo de Deus e que ele estava vivo, como Senhor e Cristo, à direita de quem? De Deus, lá nos céus. Foi isso que passaram a crer, e foi essa convicção que os afligiu. Então, ciente de toda essa fé, convicção e tristeza no próprio coração dos ouvintes, o pregador socorreu seus corações aflitos. E como? Para aliviá-los. Então ele disse o seguinte: arrependei-vos. Portanto, a mudança que se operou em seus corações e os fez extravasarem a dor e a tristeza dentro de si, não incluía arrependimento. Toda a mudança, até esse momento, mesmo o grito, era externa e independente de arrependimento. Era uma mudança que se opera nos corações não salvos antes do arrependimento. Isso é tão certo quanto o fato de que o Espírito Santo atendeu a esse grito de dor. Com o intuito de aliviar a dor e a tristeza deles, foram instruídos a se arrependerem. Que jamais nos esqueçamos de que isso é ensino não denominacional. Então, o que foi essa grande coisa que produziu os efeitos de dor e tristeza? Certamente essa grande mudança ocorreu nesses corações. Essa mudança provocou dor e tristeza, mas veio antes do arrependimento. Na seta foi a fé em Jesus como Senhor e Cristo. Essa grande fé, então, procedeu o arrependimento e, de fato, precede o arrependimento em toda conversão a Cristo, para ser não denominacional naquilo que ensino. Devo ensinar que essa mudança vem antes do arrependimento. Antes. Na verdade, o Espírito Santo em Paulo ensinou essa mesma sequência. Veja. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Então a tristeza vem antes do arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, segundo a fé, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então primeiro você sente tristeza e depois ela vai produzir um arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte, e não arrependimento. Isso nós podemos ver aonde? De tudo que a gente está dizendo. 2 Coríntios. E 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e versículo 10 também. Bem, indubitavelmente, os membros dessa multidão que estavam analisando sentiram então, como a gente vê, tristeza. De fato, uma tristeza segundo Deus, segundo o ensino de Deus, segundo a fé que eles obtiveram antes do arrependimento. Foi para eles que Pedro disse: arrependei-vos. Era uma ordem do céu, então, agora. Então, eu gostaria de me sentar ao lado de cada leitor e ter uma conversa de coração para coração sobre esses assuntos.
e é essencial à salvação do mundo que os santos do Senhor sejam como esses primeiros cristãos eram. Isso é, o coração e a alma. O coração e a alma. Era só um. Isso a gente vê em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, corrigindo, versículo 32. Vejam lá. Veja só o que então diz assim. Da multidão dos que creram, olha só, era o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Significa, viviam como família. Ok? Então pensem bem. Não deve haver divisões entre nós, se somos família. Devemos ser inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mas aonde diz isso? 1 Coríntios 1, versículo 10. Veja lá. Diz assim, 1 Coríntios 1 e 10. Rogo-vos, irmãos, isso é Paulo falando, ok? Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos. Isso ele está falando para todo o que se diz cristão, ok? Vamos entender isso. Que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então tenham o mesmo entendimento. Façam a mesma coisa. Aí a gente pode até lembrar de Efésios, até mesmo Efésios ensinando. Há uma só fé, um só Senhor, uma só doutrina, um só ensino. Não tem dois ensinos. Então aonde normalmente a gente vê aonde está o problema? É bem claro aí. Não está na Bíblia. O problema está nas pessoas. Agora, deixa eu juntar duas passagens que, vão complementar muito bem esse pensamento. Olha só, juntando 1 Coríntios 1 e 10 e João, capítulo 17, versículo 21, uma parte dela, pelo menos, né, a gente pode dizer dessa forma. Não deve haver divisões entre nós. Devemos ser inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, para que o mundo creia que tu, Deus, Jesus, enviastes. Olha só, é assim que a gente pode complementar. Porque se nós não ensinarmos de forma correta, não tivermos uma união verdadeira, uma disposição mental e no mesmo parecer, o que vai acontecer? Divisão. E como é que o mundo vai crer em nós, se nós estamos divididos? O mundo não vai acreditar, que é o que normalmente está acontecendo com quem não tem fé em Deus. Bem, estou tentando ser, então, justo ao examinar essa reunião não denominacional do povo de Cristo, ali no primeiro século. Realmente, o Espírito foi tão claro ao registrar a reunião que não vejo lugar para um coração reto discordar. Se estivermos contentes em ser como esses cristãos primitivos e agir como eles agiram, então não creio que haja discórdia em relação a esses fatos inspirados que nós já estudamos aqui. Naturalmente, se alguém entre nós tem um ensino de sua autoria ou de outro homem, e nós amamos essa autoria mais do que amamos a união dos santos e a verdade do nosso Senhor, então, seguramente, podemos encontrar algo no registro divino para apoiar essa teoria. Se alguém é afiliado a uma denominação e está decidido a permanecer assim, então o simples ensino não denominacional não mudará essa pessoa. Rogo seriamente a todos os que buscam a verdade com sinceridade que deixem os fatos evidentes dessa reunião guiada pelo Espírito Santo, como nós vimos, pesarem sobre seus corações. Por favor, tenham a mesma visão que teve o sábio das palavras divinas. Isso nós vamos encontrar em Provérbios, capítulo 4, versículo 21 até o 27. E diz assim: Não os deixeis apartar-se dos teus olhos, guarda-os
guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha. Guarda o coração, porque ele procede às fontes da vida. Os teus olhos olhem direito, e as suas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não inclines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Isso nós encontramos, como já disse, em Provérbios. Bem, novamente, prossigamos em nossa análise da reunião de Jerusalém. Aos corações aflitos e entristecidos foi dito o seguinte: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Isso lá em Atos 2:38. Bem, convém lembrar que essa resposta foi dada a quem? A corações aflitos, para aliviá-los do peso do terrível pecado de assassinarem o Filho de Deus. Era esse o pecado que pesava fortemente sobre seus corações. Estavam profundamente entristecidos por terem feito isso e prontos de coração para corrigir o erro. Mas como consertar então isso? O que faremos, irmãos? Essa foi a pergunta. Foi o clamor de seus corações, isso lá de Atos 2:37, lá no finalzinho do 37. Bem, com certeza estavam pensando se haveria ou não algo a ser feito para livrá-los de tão terrível pecado. Então a resposta foi: arrependam-se. Pedro estava efetivamente dizendo: entreguem-se a Cristo, o Senhor, façam a vontade dele, convertam-se a ele sem reservas. Ele disse ele disse àquelas pessoas: cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Isso lá do Atos 2:38, como eu já disse. Bem, todos estamos de pleno acordo com o fato de que o Espírito Santo, ao dar tal resposta, estava incluindo as condições de perdão ou livramento da culpa para esses corações aflitos. Consentindo com os termos dessa resposta, encontrariam alívio, livramento da culpa e perdão. Podemos ter certeza de que esse livramento não ocorreu antes do arrependimento. Quando se arrependeram, entregaram-se a Cristo, sem reservas. E então foram instruídos a se batizarem para a remissão dos pecados. Essa é a única vez em que o livramento ou o perdão dos pecados é mencionado em todo o registro, embora fosse exatamente isso que ardia nos corações dos inquiridores. Bem, dessa vez os corações angustiados foram instruídos a serem batizados para a remissão dos pecados. Será que esses corações já tinham conseguido remissão dos pecados antes do batismo? Claro que não. Ademais, a promessa feita a esses corações era que receberiam o dom do Espírito Santo após o batismo. Então, o registro bíblico diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha só a quantidade de judeus que estavam reunidos ali. Atos capítulo 2:41. É o que a gente está dizendo. Então, naqueles dias, Deus estava acrescentando os salvos, os que iam sendo salvos. Lá em Atos 2:47 diz. Vimos que essas pessoas, então, constituíam o quê? A Igreja de Deus. E que eram membros porque e quando foram acrescentados. Não antes disso. Essas 3.000 pessoas foram acrescentadas depois do batismo e tornaram-se membros da Igreja de Deus quando elas foram acrescentadas. Então, após o batismo, não antes do batismo. As Escrituras são claras ao mostrar que, nessa reunião não denominacional, as pessoas foram
instruídas a quê? A crer. Esteja absolutamente certa. Arrepender-se e serem batizadas para perdão dos pecados. Também é biblicamente certo que as pessoas foram acrescentadas ao corpo de discípulos salvos após serem batizadas, e que receberam o quê? O dom do Espírito Santo depois do batismo, não antes. Esses são fatos significativos que um coração reto há de pensar. É dessa forma que devemos pensar, porque é dessa forma que o texto explica. Vamos deixar então para uma outra ocasião a explicação da palavra para, na expressão para remissão de pecados. Bem, todavia, por enquanto, já determinamos o seguinte: quem ensina as pessoas a crerem no que foi ensinado nessa reunião não denominacional pode ler esse ensinamento na própria Bíblia. Pode ter certeza de que é um não denominacional e que está fazendo parte da Igreja de Deus. Mas o que essa pessoa então ensina? Ensina as pessoas a crerem que Jesus é Senhor e Cristo, e a crerem nisso segundo a tristeza de Deus. Lembra da passagem que a gente leu? Bem, ela chama esses crentes e, consequentemente, entristecidos ao arrependimento. E chama esses crentes entristecidos e arrependidos a serem batizados para a remissão de seus pecados, confirmando-lhes a promessa de Deus, de que receberão o quê? O dom do Espírito Santo. E mais, e serão acrescentados aos salvos, à Igreja de Deus, quando obedecerem. Tal professor é exatamente o tipo de cristão e pregador que Pedro foi. E os que são convertidos a Cristo pela sua pregação são exatamente o tipo de cristão que os 3.000 foram batizados. São membros unicamente da igreja a qual Deus os acrescentou. Então, concluindo o pensamento, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, que é 1 Coríntios 1 e 10. Vamos ler? Diz assim: Rogo-vos, irmãos, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.